Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023, que saiu agora no último dia 28 do fundo Aptor 11, é o NAV Residencial Fundo de Investimento Imobiliário. Então, eu não sei se eu já falei com ele aqui no canal, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui nele no canal, fundo híbrido. Então, vamos ver aqui quais os objetivos do fundo, né? Como é que foi a sua performance aí até maio de 2023, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Falamos aqui principalmente de fundo de investimento imobiliário, Fiagros e Fiinfras, tá? Então, a gente faz aqui a leitura de relatórios gerenciais, né? Deixamos aqui você também interpretar aquilo que você acha do relatório do fundo, né? Não tendencionamos você a escolher nada aqui, a gente faz só uma análise daquilo que o relatório realmente nos dá, tá bom? Como informação, tá? Então, se inscreva no canal e eu vou deixar inclusive esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso endereço do grupo do Telegram, se inscreva lá também. Vamos lá então, nave residencial é o Aptor 11, APTO 11, tá um fundo aí da nave, que é a gestora, né? O objetivo do fundo, ó, então, dentro do objetivo a gente já vê que é um fundo híbrido, né? Aplica em imóveis residenciais para renda, ou seja, imóveis mesmo de aluguéis, né? Apartamentos, certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos imobiliários conforme regulamento. Então, na essência agora, ele faz investimentos em CRIs, que tem a maior parte inclusive do portfólio, e a gente vai ver essas posições mais para baixo, e também imóveis para a renda. O fundo possui liberdade para oscilar entre 0 e 100%, tanto em imóveis quanto em crédito. Então, não tem ali uma parcela fixa que é para investir em determinadas aplicações que ele tem que fazer, desses dois objetivos que ele tem, tá? Principais. Tá? Tem, inclusive, ele pode ter, se ele quiser, em algum momento, 100% em CRIs ou 100% em imóveis residenciais para renda, né? Então, ele tem essa liberdade. Bom, o fundo ele tem desde junho de 2021, a patrimonial dele, a cota patrimonial R$ 10,02, é para investidores em geral. Ele tem um valor patrimonial de 40 milhões, é um fundo pequeno, né? Cota de mercado R$ 10, estava aí agora último dia útil de junho, fechou a 9,97, mas lá em abril e março o fundo chegou a estar cotado a 8,80, 8,70, então teve uma alta substancial em maio e em junho. E o valor de mercado aí está muito próximo do valor patrimonial, né? Então, o fundo praticamente aí está no PVP de 1, tá? Quantidade de cotistas atual mais de 7.300. Eu não sou cotista do Apto ainda, né? Então, sigo aí estudando, como os outros fundos também eu estudo, tá? E se você então é um desses 7.385, deixa aí o seu like aí, tá? Contribua aí para esse vídeo aí ser compartilhado com outras pessoas, né? E também, dependendo aqui da visualização, a gente pode fazer aí a leitura mensal, entrando aqui na nossa lista de fundos que a gente faz todos os meses as suas leituras. A administradora BRL Trust, que é administradora de vários fundos imobiliários, né? E a gestora é a Nave Real Estate Ventures. Taxa de administração, para um PL até 500 milhões, que é o caso agora, né? 1,5%, a taxa é uma das mais altas aí que a gente vê, né? E também uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA, mais um yield do IMAB. Então tem que ver quanto está o IMAB para poder ver mais ou menos qual é a taxa a ser alcançada. Dentro da exposição da carteira, então a carteira tem uma concentração no estado de São Paulo, como a gente verifica aqui, né, em imóveis nos bairros nobres, e Jardins, aqui eu começo a ver aqui, Jardins, né, é um dos bairros nobres lá de São Paulo. Em novembro de 2022, eles realizaram a aquisição de 3 unidades da edição Jardins, setembro de 2022, e venda da unidade Radisson Vila Olímpia. Em abril de 2023, eles venderam a unidade Transamérica Executive Faria Lima. Então a gente vê aqui que o fundo atualmente tem 55% da sua carteira alocada em CRIs. Então a gente verifica inclusive aqui que os CRIs, apesar de poucos, são diversificados, né? Porque a gente verifica aqui que são CRIs de nomes diferentes, então teoricamente são de empresas diferentes, em grupos diferentes, né? Então tem essa diversificação sim nos relatórios. A gente verifica que tem aqui o LFTT11 também como fundo de investimento. E aqui a gente verifica como CRI também, né?
fundo de CRI, e também Edição Jardins e Clarion e outros, 37% em imóveis, atual exposição do fundo, maior em imóveis nesse unidade de gestão Edição Jardins. Caixa do fundo atualmente é 8% do seu patrimônio, que dá em torno aí de 5 milhões de reais aproximadamente, né? Bom, por indexador, a gente verifica aqui que o principal indexador da carteira, né, dos CRIs principalmente, é IPCA, 58%, com um prêmio de risco médio aqui de 8,9%, e 42% CDI. Então tá uma diversificação tá interessante aqui, né? CDI mais 3,4%, basicamente um fundo aí dentro do seu portfólio de indexador de médio risco, né? Em relação aos seus CRIs principalmente. Por tipo, a gente verifica aqui que 35% estão classificados como residencial, financiamento da obra. Então tem vários aqui, vários tipos aqui, inclusive, em estágios, né, onde está suas performances dos CRIs, uns já estão com obra finalizada, outros estão com vendas mais aceleradas, né? Então, cada um aqui numa média de 60% deles performado, ou seja, com obras finalizadas. Localização da garantia, então, São Paulo capital é o principal, 63%, né? Então, Rio de Janeiro também tem aqui, CRIs no Rio de Janeiro, 20%, e no Rio Grande do Sul, 17%. Mais para baixo a gente verifica aqui a composição dos CRIs. Então a gente vê aqui vencimentos, as durações, os índices, né? IPCA e CDI até que está bem diversificado em relação também aos índices, as taxas de aquisições também, uma ou outra aqui com meio high yield, né? Que nem essa Lotus aqui, mas a maioria aí médio risco para baixo risco, né? Em relação à exposição em relação à taxa fixa, né? E a localização, então tá aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A maioria aqui são residenciais, na verdade todos são, na verdade tem um shopping só, né? O restante é residencial, CRIs do setor residencial, incorporadoras, né? Financiamento de obra, etc. E aqui um financiamento de shopping, no Casa Shopping, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde eu moro. Bom, imóveis para locação, aqui está classificado, são 3, né? A principal exposição está na edição Jardins, onde ele tem ali 19 unidades, estúdios, de 1 e 2 quartos, né? É a composição desse imóvel, e ele tem, se eu não me engano, 3 unidades, que é o que ele falou lá, né? Em cima, tá, aqui está 19 unidades, então são 19 unidades, inclusive a gente verifica lá a exposição também, né? Do fundo em relação a essa edição Jardins. Aqui o Clarion Faria Lima com 3 unidades, estúdio de 2 quartos, 85 metros quadrados e uma área de 60 metros quadrados, uma unidade no Itaim Bibi, lá na Leopoldo Couto de Magalhães, lá no Itaim Bibi, né? Jardim Europa e Jardim Paulista. Mais para baixo a gente verifica que a classificação, né, como é que é a característica, né, de cada imóvel. Então, são imóveis de alto padrão, são 3 unidades. Eles adquiriram 3 unidades em setembro, né? E aí totalizam agora 19 unidades no prédio de Edição Jardins, tá? São 800 e poucos metros quadrados lá de todas as unidades somadas, né? E é um preço, né? Um preço, inclusive, ali do metro quadrado, um dos mais valorizados de São Paulo, né? 13.891 por metro quadrado custa a unidade desses apartamentos. Aqui são as demais unidades, então o fundo chegou a vender, né? O Transamérica Faria Lima também. E tem esse daqui da Clarion Faria Lima, 3 unidades. E o It Still Home, uma unidade nesse empreendimento. E na performance dos imóveis, a gente verifica que essas ocupações estão em média de 75%, né? A gente verifica que encerrou maio a 72% e a diária média 372 fechou no mês de maio. E aqui a gente verifica os resultados dos dividendos, né? O fundo tem até uma receita aí estabilizada ali, em torno de, em média, R$ 500 mil. Tem os juros que ele recebe dos CRIs, né? Mais o caixa e o aluguel dos imóveis. Então, o que mais estabilizado atualmente aqui são os juros pagos pelos CRIs. Os aluguéis têm até uma variação aqui, né, bem ali
fora do normal, né, como a gente verifica, né, de um mês para outro varia bastante os valores aqui. E o ganho de capital, o fundo fez aí em maio R$ 87.000. Resultado do fundo, a gente verifica que ele está em torno de 450, R$ 480.000. E ele tem distribuído praticamente aí todo o resultado, né? No caso de maio, o resultado foi de 11 centavos, distribuiu 11 centavos. Nos meses anteriores aqui, distribuiu 1 centavo a menos, né? Mas basicamente em 2023 teve 13 centavos de resultado e distribuiu em média 10 centavos, né? Em média teve 13 e a média de distribuição foi de 10 centavos por cota. Não está distribuindo mais de 1%, inclusive, né? Então está com uma boa distribuição aí de dividendo, né? Bem estabilizado ali acima de 1%. E na estrutura de capital, a gente verifica que nos ativos e nos passivos, o fundo não tem uma dívida tão alta, né? Em torno de 25% aí do seu patrimônio, né? Na verdade, é um patrimônio pequeno, né? Mas em relação aos ativos, corresponde a 20% dos seus ativos, né? E tem aqui 50 milhões em ativos e 10 milhões em dívida, até considerada uma dívida até baixa, né? Apenas 20% do seu patrimônio, dos seus ativos sendo financiados com recurso de terceiro, o restante com recursos próprios. E a gente verifica aqui também que dentro da estrutura de capital, né, os CRIs dos financiamentos que eles fizeram, uma taxa de IPCA mais 6%, a média que ele recebe dos CRIs que ele tem na carteira é uma média mais alta, né, acima de 8%. E no início, foi agosto de 2021, 3 anos de carência total, então está dentro da carência ainda, né? E o prazo de 25 anos, né? Então esse prazo aqui que é prazo bem esticado. Bom, é isso aí então, ó. Aptur 11, fundo híbrido residencial, fundo interessante para diversificar na carteira, inclusive. Claro que não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Estude o fundo, vê o desempenho dele, o histórico de desempenho dele, para que você possa fazer aí o seu investimento com consciência, ok? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.